Subiu para 79 o número de mortos no incêndio em um prédio residencial de Londres, na Inglaterra. Agora preste bem atenção que o drama enfrentado pelos britânicos é um alerta para a segurança em edifícios. Uma imagem forte. Um incêndio em um prédio residencial mata dezenas de moradores em Londres. O prédio de 24 andares e 120 apartamentos foi praticamente consumido pelo fogo. Era pouco mais de meia-noite no horário local, quando o incêndio começou. Dos 600 moradores, muitos estavam dormindo. A construção da década de 70 passou por uma reforma no ano passado, melhorias no sistema de aquecimento e na parte externa. A modernização da fachada incluiu um revestimento que pode ter ajudado as chamas a se alastrarem mais rapidamente. Suspeita-se que um possível espaço entre a parede e as novas placas de alumínio e plástico teriam formado uma espécie de túnel que facilitaria a passagem do fogo. Além disso, antes e durante as obras, de acordo com os jornais ingleses, os moradores denunciaram problemas na segurança do edifício. Os sobreviventes relatam que o alarme de incêndio não tocou. A causa do fogo ainda é investigada. Catástrofes como esta levantam uma pergunta: até que ponto estamos seguros? Principalmente em cidades populosas, onde o número de prédios residenciais e comerciais só aumenta. O Corpo de Bombeiros é categórico. A maior segurança está na prevenção. As manutenções nos sistemas de combate a incêndio, de extintores, hidrantes, sinalização de emergência e iluminação de emergência, os procedimentos que devem ser feitos, eles devem estar em dia. Os responsáveis pelas manutenções dos prédios devem ter muita atenção com esse tipo de equipamento. Eles têm que funcionar. Este prédio em São Paulo resolveu investir em cuidados. Passou por adaptações para atender às normas atuais de combate a incêndios. Bruna é arquiteta, especializada em segurança. Ela foi a responsável pelas mudanças no condomínio. Nesse prédio aqui de 14 andares de apartamentos, tudo começou aqui, ó, no 15º, tá? Bomba de incêndio. A gente fez a instalação desde dentro da caixa d'água para instalar a reserva de incêndio até a bomba, porque dá pressão ao sistema de hidrante localizado nos andares abaixo. É uma bomba específica para o sistema de bombeiros. Quando acionada no painel, ela emite um barulho suave. É uma bomba específica para o sistema de hidrantes. Ela foi dimensionada com a pressão e evasão suficiente, que em caso de princípio de incêndio ou de incêndio, ela seja acionada e utilizada pelo Corpo de Bombeiros. O sistema desce, andar a andar. Passa a tubulação em todos os andares, com o sistema de hidrantes e a água. E aqui tem a parte do registro e a mangueira. Então a mangueira tem os encaixes para, em caso de princípio de incêndio, ser utilizada. As escadas em formato caracol ganharam corrimão e piso antiderrapante. As portas corta-fogo não estão em todos os andares, como manda o protocolo dos prédios mais novos. Aqui, tudo teve o aval dos bombeiros. A gente conseguiu colocar portas corta-fogo em locais apenas de risco, que comprometem risco, que é o caso aqui da bomba de incêndio, para fazer a proteção, que tem um sistema de porta corta-fogos, e nos subsolos, que é onde tem o acesso das pessoas vindo do estacionamento. Os demais andares não têm porta corta-fogo. Aqui, por exemplo, é um lugar que as lixeiras, me parece, não ficam no andar, ou ficam? Não ficam no andar. Esta é outra norma de segurança. Nada deve atrapalhar a rota de fuga. Muitos condomínios desrespeitam esta regra. Os extintores com a manutenção em dia precisam estar em cada andar. É importante que todos saibam os tipos e para que servem. Para
você identificar a classe do extintor, você... Aquele é mais oco. Esse é mais... Barulho é um de sino. barulho de sino. E esse aqui é um barulho mais abafado. Ah, tá. Esse é a classificação de água, esse é a classificação de pó. Esse você pode utilizar para materiais plástico, papel, e esse você pode utilizar em locais de sistemas elétricos. Luciane é síndica profissional, trabalha com 10 condomínios e mora no prédio recém-formado. A obra custou cerca de R$200 mil e durou 1 ano para ficar pronta. Para ela, o mais difícil é conscientizar os moradores da necessidade das mudanças. Então, quando acontece esse tipo de situação, né, desse condomínio em Londres, o assunto fica mais em voga, as pessoas tornam a se preocupar, né? Mas numa assembleia não é sempre muito fácil você conseguir convencer os condôminos, explicar, né, e eles entenderem a importância. A tubulação de hidrantes do condomínio reformado por Bruna termina na rua, passando por dentro de uma agência dos Correios. Olhando essa caixa de recalque localizada na rua, você consegue saber se o condomínio tem a tubulação e o sistema de hidrantes. Mas olha só o que a arquiteta encontra ao atravessar a rua. O sistema de um outro prédio está aí, mas todo irregular. Verificamos que tem um carro obstruindo, então se o bombeiro chegar, ele não consegue utilizar a caixa de hidrante. E olhando um pouquinho melhor, você consegue ver o estado que está. Falta o adaptador da mangueira de incêndio. Falta de manutenção e o desleixo com a segurança podem atrapalhar o trabalho do Corpo de Bombeiros e colocar vidas em risco. Segundo eles, também é importante saber como agir em caso de emergência, já que a maioria das mortes durante incêndio não acontece pelo fogo, mas pela inalação da fumaça. Tem água aqui, sai daí, sobrinho. Algumas dicas simples: agachar e engatinhar. As nuvens quentes de fumaça sobem, deixando próximo ao chão um ar relativamente limpo. Cobrir boca e nariz. Se for preciso passar por um cômodo cheio de fumaça, colocar um lenço ou uma toalha, de preferência molhada. Não correr com a roupa em chamas. Se o fogo atingir a roupa e você correr, as chamas vão queimar ainda mais. O certo é deitar no chão e rolar. Se outra pessoa estiver junto, tentar sufocar a chama com um material pesado, como um cobertor. Cuidado com as portas. Ao tentar abrir uma porta, tocá-la antes. Se estiver quente, é provável que haja fogo do outro lado. Mais uma orientação: nunca usar o elevador para fugir do fogo. No Brasil, um dos maiores incêndios da história aconteceu neste prédio aqui. 1º de fevereiro de 1974. Um curto-circuito no 12º andar do edifício Joelma transformou o prédio num arranha-céu de fogo. Quase 200 pessoas morreram e mais de 300 ficaram feridas. A tragédia foi transmitida ao vivo pela TV. Em 5 minutos, as chamas chegaram ao último andar. Escritórios com divisórias e pisos de madeira, carpetes e cortinas de tecido contribuíram para o alastramento das chamas. As imagens mostram o desespero de muita gente que não conseguia escapar. No chão, as pessoas tentavam impedir que as vítimas pulassem. 2 anos antes, também no centro de São Paulo, o edifício Andraus, de 32 andares, ardeu em chamas. Uma sobrecarga no sistema elétrico provocou um incêndio que matou 16 pessoas. Só não houve mais vítimas porque helicópteros auxiliaram no resgate. Nos anos 80, um incêndio também atingiu o edifício Andorinha, no Rio de Janeiro. Um curto-circuito destruiu parte do prédio de mais de 50 anos. 21 pessoas morreram e mais de 50 ficaram feridas. Problema no sistema elétrico é a principal causa de incêndio.
seguida de distração ao cozinhar e vazamento de gás. Os incêndios que ficaram na história são só alguns exemplos que ajudaram na modernização das leis de prevenção. Na década de 70, os incêndios representavam cerca de 80% das ocorrências atendidas pelo Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo. Hoje, esse número é 10 vezes menor, caiu para 8%. A autoescada é um dos equipamentos mais importantes no combate a incêndios em edificações. Essa aqui, por exemplo, chega a atingir 40 metros de altura, o equivalente a um prédio de 13 andares. A gente pode retirar pessoas, já aconteceram várias vezes do autoescada retirar pessoas, conseguir ter um acesso para o bombeiro para conter um incêndio no local propriamente dito. Se eu tenho um prédio vazio, eu vou fazer a aplicação da água, da escada, do autoescada, diretamente no prédio. Agora, quando eu tenho vítimas, eu não posso jogar água lá para dentro, porque eu posso aumentar a temperatura, o vapor pode até matar as pessoas lá dentro. Apesar de todos os equipamentos para o resgate, os bombeiros orientam que as pessoas não esperem, saiam do prédio o mais rapidamente possível. Elas precisam se dirigir imediatamente para a escada de emergência. Não há tempo, nós estamos falando de 1 minuto. Se 1 minuto eu já não tenho condições de ter ali um ar respirável ou permanecer no local por causa da quantidade de calor, imagina se eu permaneço por mais do que 1 minuto dentro do meu prédio aguardando que esse fogo possa ser extinto. Tem água aqui, sai daí, sobrinho.